Bom, a última frase que ele me falou sobre música é que ele odeia música. Ele descobriu que não gosta de música. Mas eu sei que ele é tarado por Beethoven, né? O desenho do Laerte, de cara eu fiquei encantado, de cara. O Laerte desenha com muita facilidade. É diferente de outros cartunistas que sofrem para chegar no desenho, chegar numa solução certa e tal, né? E o Laerte não, ele tem uma coisa gozada, de repente ele faz a posição mais desconfortável assim, põe o lápis e desenha. Aí eu fico pensando assim, como é que um cara, só alguém que veio de outro planeta, né, que tem essa facilidade. E o Laerte, assim, se a gente falar assim, olha, como será um torno mecânico na Ucrânia? Ele vai lá e é assim. E tudo isso, ele vamos dizer, ele é um arquivo de imagens, né? Aquelas pessoas você pede, sei lá, eu quero uma caravela, ou então eu quero, sei lá, uma locomotiva, e o cara, né, ele tem uma memória fotográfica, sei lá, como é que se chama isso? Assim como tem pessoas que lembram trechos de textos, lembram poesias completas, têm uma facilidade com nomes, né? Pessoas que ouvem música e conseguem reproduzir essa música facilmente. Tem pessoas que lembram de imagens facilmente, né? Então, para uma pessoa que desenha, e principalmente uma pessoa que faz quadrinhos, quanto mais ela usa a memória visual, é melhor. Eu, por exemplo, se eu tenho que desenhar um torno, eu engano. Eu faço quase um torno. Ele faz o torno, né? E eu aprendi muito vendo o Laerte trabalhar. Eu acho até que nós, eu, o Glauco e o Laerte, a gente teve uma troca de influências ali muito grande. Eu me influenciei pelo Laerte, o Laerte se influenciou pelo trabalho do Glauco. Enfim, a gente acabou um ensinando ao outro muita coisa. Se você for observar em algumas tiras dele, ele tem cenários que parecem cenários teatrais. É absolutamente um palco montado. Ao invés de fazer aquela cena do movimento e a piada em si, você tem um palco montado atrás do personagem com o qual ele se relaciona. Então, assim, imitar o Laerte é impossível. Você pode imitar um rosto ou outro de um personagem, um traço ou outro, mas imitar a constituição como um todo de uma tira do Laerte é muito difícil. É difícil viver no mesmo tempo que o Laerte. Eu mesmo já sonhei que eu estrangulava ele. Um dos meus sonhos eu matava o Laerte. Na sala dele tinha um piano, que ele sempre estava por lá tocando um Beethoven ou outro, e conversando com um esqueleto, tinha um esqueleto de plástico. E tinham gatos que entravam e saíam pelas janelas o tempo inteiro. Eu acho que o Laerte, eu tenho certeza disso, que o Laerte é o maior cartunista brasileiro, né? É o cara que tem mais, antes de tudo, embasamento cultural, antes de tudo.
né? Porque cartunista não precisa muito de embasamento. Agora, quando tem, é melhor ainda, né? E o Laerte, ele tem. O Laerte, você fala assim, vamos fazer alguma coisa grega? Ele tem toda a mitologia grega na cabeça. Então ele te ensina alguma coisa, mas de uma maneira displicente, que não fica chato. Porque se ele falar, senta aí, vou te ensinar, eu não ia querer sentar. Né? Então, eu vejo que o Laerte sozinho já é uma entidade, né? Ele já é ele é muita coisa. É possível que não tenha substituto para ele tão cedo, né? Mesmo que ele venha a falecer, né? O trabalho dele é muito grande. O que ele vai deixar pra gente, né? Não é a Chiclete com Banana, Los Três Amigos, o trabalho que ele teve com o Angeli e o Glauco, né? Ele foi além disso, né? Quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, 15 talvez, não sei. Eu me lembro que eu comprei na banca, comprei uma Chiclete com Banana, né? E tinha um pôster que era desenhado pelos três, se não me engano, mas enfim, tinha mais desenho do Laerte do que do Glauco e do Angelino. E era um pôster bizarro, assim, era enfim, uma mesa grande de jantar, assim, né, na casa de uma família. E a mesa, tipo, família italiana, né, cheia de gente e tal. E aí tinha um prato no meio da mesa, uma travessa no meio da mesa, com um cagalhão gigantesco, assim, uma merda gigante. E aí, sei lá, o nono, ou a mama, alguém falava, a merda não vai dar pra todos. E aí eu lembro que eu, tipo, caralho, eu olhei aquilo, tipo, nossa, Jesus, aquilo me deu enfim, deu um nó na minha cabeça. Tipo, porra, caralho, os caras, isso tem pra vender na banca e é possível fazer isso, é possível vender isso, né? Enfim, pra mim foi um choque, assim. É fato que nós, no Chiclete com Banana, fomos os primeiros a levantar assuntos como drogas, falar de sexo de uma maneira mais aberta, colocar o gay na história sem ser uma chacota, né? A gente começou a entender coisas que a geração do Pasquim já não estava entendendo mais, entendeu? Então eu acho que eu poderia sozinho fazer muita coisa, mas foi muito melhor fazer junto com o Laerte, né? E eu lembrei agora, isso deve fazer muitos anos, deve ter saído uma Chiclete com Banana. Tinha uma história, eu não sei nem se eu vou conseguir explicar claramente. É que era mais ou menos assim, o garoto acordava, aí a mãe vinha falar com ele, a mãe falava que a vida inteira dele era falsa. Na verdade, ela não era a mãe dele, ela era o pai dele, aí ela tirava a roupa postiça, era um cara. Aí o moleque já ficava assustado. Quando ele ia falar com a mãe dele, a mãe falava, não, é verdade, eu não sou sua mãe. Na verdade, eu sou seu pai, estou fantasiado da sua mãe. Aí também tirava a roupa assim e, assim, o macacão, aquela fantasia, e mostrava que era outra pessoa. Aí ele ia em pânico, foi procurar a irmã, aí pensou, não, minha irmã não é irmã, deve ser um cara, alguma coisa. Ele falou, não, você é mulher mesmo. Sou, mas eu não sou sua irmã, eu fui contratada para agir como sua irmã aqui. Aí ele começa a ficar louco, fala, não, meu Deus, tudo é falso. Aí ele sai correndo e bate no fundo falso, assim. Aí os falsos pais dele falam, não, inclusive o mundo que está em volta aqui é falso. Né? Eu acho isso de uma genialidade incrível, essa história que ele criou. Ele não precisa mais mostrar para ninguém que ele é perfeito. Acho que quem trabalha com desenho, quem trabalha com imagem nesse país, sabe que o Laerte é genial. Isso já foi dito por muitas outras pessoas além de mim. O Laerte é genial, com o traço, com o trabalho dele. Mas ele é tão genial ao ponto de parar diante do público e se transformar numa pessoa que busca saber quem que ele é, como artista hoje em dia. Isso está acontecendo e está acontecendo à nossa frente, e da maneira mais rica possível. O Laerte está se transformando não só no trabalho, como na vida dele, né? Então eu vejo esse trabalho do Laerte, que é um trabalho sem nome, é um trabalho que ainda não tem nome, como assim, o principal movimento do humor brasileiro atualmente.
Acho mesmo que eu sou um cara que vejo as coisas que estão acontecendo, estou sempre lendo novidades, novos autores e tal. Eu não vejo nada que me instigue mais do que o trabalho, essa busca que o Laerte está tendo na visão, às vistas de todo mundo no jornal, né? Eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar, assim, pelo menos num depoimento curto, né? Mas eu peço que as pessoas tenham atenção a esse desenvolvimento do Laerte, atenção de olhar o crescimento de um artista e a alteração de vida, de comportamento que ele está tendo. É instigante, ensina, né? A gente aprende muito, aprende até dentro dos preconceitos que a gente tem dentro da gente, que às vezes a gente pensa que não tem, mas é só aparecer uma situação na frente e você fala, e agora, como é que eu lido com isso, né? Acompanhar isso eu acho que vai ser uma coisa rica para qualquer pessoa, né? Como foi para mim vendo o Laerte desenhar nos anos 80, né? Sentar ali e ver ele construir um cenário e tal, eu ficava babando ali, aí ele ia embora e eu ficava olhando o desenho que ele deixava ali na prancheta, falando, pá, como é que o cara desenha isso, né? Então eu assisti uma alteração, quando ele deixou de ser comunista, começou a trabalhar com histórias em quadrinhos na Circo Editorial, começou a fazer coisas fantásticas, criar personagens que ele não tinha, e foi criando, virou uma obra enorme, né? E eu assisti tudo isso e aprendi com tudo isso. Então eu peço que olhem o Laerte, olhem com carinho e com possibilidade de se alterar também, lendo ele, né? Acho que ele nem acredita que ele pode alterar a vida de alguém, mas ele altera assim. Ainda mais se tiver com um encharpe, uma coisa ali.